Antes de começar a leitura, a continuação do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Céu Consciente, vai ser feita a leitura sobre os comentários que foram feitos ontem. E vocês vão entender o porquê desses comentários na leitura de hoje, quando Srila Siddhar Maharaj explica como devemos agir perante o que aconteceu ontem. Então, eu vou colocar para vocês escutarem o comentário, quem não leu ainda. Quem já leu, vai escutar novamente. É necessário isso. E se alguém quiser depois comentar sobre o que foi falado agora, vai ser lido agora, que eu escrevi ontem nos comentários, pode fazer isso em box, porque não é apropriado ficar colocando em público certas coisas. Não é adequado. Então temos que, se tiver alguma discordância, tem que ser conversado particular, porque tem pessoas novas que estão entrando, vendo, e é o nome do Sri Chaitanya Sarasvati Mati que está envolvido. É muito importante, não é qualquer missão, é Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sob a guia de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Então, qualquer tipo de comentário referente ao que vai ser lido agora, eu peço para que coloque em box. Então vamos resolver isso em box, não ao público com pessoas novas lendo e julgando da forma que for achar. Então vamos começar a leitura. Abandone todos os compromissos e venha a mim. Você não terá... Desculpa. Bom, vamos continuar. Não sei se é esse realmente o áudio, mas vamos ver. Não terá do que se arrepender, Arjuna, pois eu sou tudo para você e você é tudo para mim. Essa é a mais oculta de todas as verdades ocultas. O que mais posso dizer? E você encontrará isso em Vraja. Comentário de Srila Siddhar Maharaj. Neste verso, Vraja significa ir, e Vraja também é o nome de Vrindavana. Existe um ornamento literário em sânscrito chamado Dwani, eco, no qual uma palavra ecoa, sugere um significado adicional. Aqui, tal dica é dada. Você pode ir a Vraja, e lá encontrará a mais oculta de todas as verdades ocultas. O segredo mais profundo do íntimo coração amoroso foi totalmente revelado. Eu estou além de todas as concepções de religião, sociedade, amizade, tudo. Minha posição está acima de tudo e no coração do coração de tudo. Na terra eterna de Vraja, você experimentará o conceito pleno da beleza. Abandone todas as demais ocupações e perspectivas e venha apenas a mim. Seu anseio interior será satisfeito muito além das expectativas. Você encontrará tamanha dignidade em mim que estará acima da reação e do arrependimento. Este é o significado mais profundo da glória mais elevada. Na verdade, esse áudio seria o último.
Mas não faz mal. Esse comentário de Srila Siddhar Maharaj sobre a postagem de ontem do Bhagavad Gita, que um devoto colocou, falando que Krishna fala para Arjuna: abandone todas as religiões e renda-se exclusivamente a mim. Né? Mas isso aqui vai ser dito, não sei, tem mais 2 áudios, não sei qual dos 2, ficou fora da sequência, então vamos ver. Os pecados que Krishna se refere no sloka abaixo são por abandonar o Dharma social e o Dharma religioso ao se render exclusivamente a ele. Esse é o comentário que eu fiz, tá? Ontem no Facebook. Esse aqui seria o primeiro áudio. Os pecados que Krishna se refere no sloka abaixo são por abandonar o Dharma social e o Dharma religioso ao se render exclusivamente a ele, não os pecados anteriores. Todos estão tão preocupados com as reações das ações anteriores e querem ser aliviados de seus erros anteriores, quando deveriam focar no serviço ao Senhor. Os sábios e devotos elevados não querem ser aliviados de suas reações kármicas, querem cumpri-las na sua totalidade. A misericórdia de Deus é para nossa alma, porque somos a alma e não o corpo. A visão que Deus nos dará alívio para nossas dificuldades materiais, que nós temos que cumprir através de sua misericórdia, é uma visão material, portanto errônea. Se a pessoa atinge essa concepção, tudo o mais será visto como pecado. Tudo que é considerado como dever ou... Na verdade, o último áudio fui eu que escrevi. Agora continua o áudio o comentário de Srila Siddhar Maharaj. Desculpa a confusão aqui dos áudios, mas é que eu não sabia a sequência que foi gravada. Se a pessoa atinge essa concepção, tudo o mais será visto como pecado. Tudo que é considerado como dever ou pureza nesse mundo será visto como pecaminoso, e todas as concepções de religiosidade serão reduzidas ao nível do pecado. No plano absoluto, tudo e todos pertencem totalmente a Krishna, e o mínimo desvio desse ideal não é melhor do que cometer pecado. O simples esquecimento de si mesmo conduz ao impersonalismo e culmina num sono profundo. Mas o esquecimento de si mesmo no serviço a Krishna é positivo e vivo. É o plano completo e absoluto da vida. O tesouro oculto atrai nossos corações. Temos sido privados do interesse mais profundo de nosso coração. Ainda que tenhamos direito natural a ele, foi escondido de nós. De maneira inigualável, o Bhagavad Gita considera todos esses aspectos e nos direciona ao significado correto e à conclusão de todos os Upanishads. No final da aula, depois da leitura de Srila Siddhar Maharaj, eu posso comentar sobre isso. Mas vocês vão entender na leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj porque eu postei isso ontem. Vamos então terminar o capítulo 3 do livro O Céu Consciente de Srila Siddhar Maharaj. Temos que sempre ir com o conceito do Guru fidedigno, não com o da nossa mente. E Srila Siddhar Maharaj vai explicar agora sobre o Chaitya Guru e vai falar sobre a nossa intuição. Portanto, aquele que aspira a se tornar um devoto puro jamais deveria desejar nada além de puramente servir e dar prazer ao Senhor de seu coração. Quando a pessoa fica inconsciente de tudo o mais, deixa acontecer, que seja o que for que ele goste, isso é devoção pura por Tulasi, ou por quem estejamos adorando. Se a pessoa obteve esse sukriti superior,
essa Shuddha Bhakti, a semente de Prema Bhakti, então não será capaz de pensar em nada além do prazer de Krishna. Ela somente pensará no prazer de seu Senhor, 100%, esquecendo-se do próprio corpo, da mente, de tudo. Esse é o tipo de oração mais pura. Então, se alguém aspira a ser um devoto puro, como Srila Siddhartha Maharaj fala aqui, temos que fazer de tudo para agradar Krishna, agradar o Guru, não para nós. Temos que pedir, como o Srila Siddhartha Maharaj falou ontem também, temos que pedir devoção, pedir Shuddha Bhakti, a devoção pura. A devoção pura é a semente de Prema, o amor puro por Deus. Então temos que pedir isso, não pedir o alívio de nosso sofrimento. Nosso sofrimento virá pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Para quê? Para que, como falei ontem também, mas parece que não foi muito bem entendido, o sofrimento que vivemos nesse mundo material é a graça de Deus. Deus nos dá essa graça para cumprirmos o que fizemos de ruim, de sofrimento para as outras almas nas vidas anteriores. Krishna pode aliviar esse sofrimento? Krishna pode tudo. Krishna é onipotente. Uma vez foi perguntado a Srila Siddhartha Maharaj, porque no Bhagavad Gita também, por isso que é importante lermos o Bhagavad Gita com cuidado e interpretar da forma correta. Se não estamos conseguindo interpretar, procuraremos alguém mais elevado, o Guru ou alguém representante do Guru que seja mais elevado. Então, um devoto perguntou para Srila Siddhartha Maharaj, Srila Siddhartha Maharaj, Krishna fala no Bhagavad Gita que a alma é imortal, a alma nunca foi criada e nunca vai ser extinta. A alma é permanente, ela é eterna. Mas se Krishna quiser, ele pode destruir a alma? Essa foi a pergunta do devoto. E aí Srila Siddhartha Maharaj falou, claro que pode, Krishna é onipotente, ele pode tudo, mas por que ele vai destruir a alma? A alma é uma centelha dele. Por que ele vai destruir? Mas que ele pode, mas ele falou no Bhagavad Gita que ninguém pode, a alma nunca vai ser destruída, mas Krishna pode mudar as regras. Para Krishna não existem regras. Mas não temos que focar nisso, na exceção. Temos que focar no serviço devocional a Deus, o serviço devocional através do Guru. Esse que é o foco. Nosso foco não é querer que Krishna tire nossas mazelas, nossas misérias materiais que são correspondentes ao nosso karma. Esse não é o foco e não devemos pedir isso. Não devemos esperar isso de Krishna. O que devemos esperar de Krishna é a misericórdia, e a misericórdia de Krishna não é retirar o nosso sofrimento. A misericórdia de Krishna é nos dar devoção, nos dar vontade de servi-lo. Isso é misericórdia de Krishna, a misericórdia do Guru. Como o Srila Maharaj falou outro dia, todos pedem a minha misericórdia, todos pedem a misericórdia de Srila Govinda Maharaj. E o tempo todo estamos dando misericórdia. Srila Govinda Maharaj deu muita misericórdia. Eu estou dando misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia não é você ficar no sofá sentado assim no Netflix ou comendo pipoca ou sei lá o que e achar que o Guru vai te dar sukriti, mérito espiritual. Isso não é misericórdia. Todos querem a coisa fácil. Todos nós queremos algo fácil. A pessoa está com sobrepeso, está com excesso de peso, ela quer que alguém, algum médico, alguém receite para ela um remédio que vai fazer ela comer à vontade o que ela gosta e tomando aquele remédio ela vai ficar com um corpinho bonitinho. Isso não existe. Então a misericórdia do Guru, a misericórdia de Krishna é o serviço devocional. Misericórdia, o sinônimo de misericórdia é serviço devocional, sob a guia do Guru. Temos que compreender isso. Estamos sempre pensando no nosso corpo, no nosso conforto, no nosso alívio do que fizemos errado. Como falei ontem, fizemos errado, nos arrependemos, que bom que nos arrependemos.
Que bom que pedimos perdão para quem nós agredimos, para quem nós fizemos sofrer. Ou se não tem mais como pedir perdão, que fique no seu íntimo, no seu coração. Poxa, eu me arrependo, eu peço perdão àquela pessoa. Mas o perdão não é para querer que Krishna tire o seu karma. O perdão o que você tem que concluir com esse perdão que agora está no seu coração, você está arrependido do que fez. A lição disso qual que é? Não cometer novamente o mesmo erro. Eu já contei isso antes, mas vale a pena refrisar. Srila Govinda Maharaj, isso foi contado por um devoto que vivia com ele. E aí Srila Govinda Maharaj foi falado para ele: Gurudeva, me perdoa, eu fiz isso errado. Gurudeva falou: não vou lhe perdoar, porque se eu lhe perdoar, você fará de novo. O meu perdão é que você não faça novamente isso. Porque é muito fácil fazermos algo errado e pedir perdão. Ah, mas eu me arrependi. Sim, mas você já causou sofrimento. Então, devemos nos conscientizar de não fazer novamente aquele sofrimento na outra alma. É isso que temos que ter consciência. Não ficar pedindo para Krishna, esperar que Krishna nos alivie. Ele pode fazer isso? Pode, ele pode tudo. Mas por que ele fará isso? Não importa que estamos fazendo seva. O seva é para mérito espiritual. As ações que fizemos erradas terá reação por trás. Então Krishna, ele quer saber da nossa alma. Ele está preocupado com a nossa alma, não com o nosso corpo. Ele dará tudo para nós, para o nosso corpo, de acordo com o nosso mérito. O que é o mérito? É o nosso karma. Krishna dá tudo para nós, da melhor forma possível, de acordo com o nosso karma. Então o sofrimento é o melhor? Sim. Se ele deu, porque não tem uma folha de grama que se movimenta se Krishna não quiser. Tudo que ele dá para nós é perfeito. O ambiente é perfeito. Não temos que lutar contra o ambiente. Temos que lutar em algumas circunstâncias, como vai ser lido hoje aqui do livro de Srila Siddhar Maharaj. Em algumas circunstâncias temos que lutar contra o ambiente, contra a oposição, porque somos soldados do general. O general quem é? O general é o Guru fidedigno. O general hoje do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é Srila Acharya Maharaj. Então temos que lutar por ele. Nós somos o soldado, nós estamos na linha de frente. Alguns estão na linha de frente, outros estão recolhidos cantando sua japamala. E a Srila Siddhar Maharaj vai falar o que a pessoa está recolhida cantando a japamala deve fazer e o que a pessoa está na linha de frente deve fazer. Quem está na pregação na linha de frente, qual a conduta que tem que ter. Vai ser falado hoje, lido do livro de Srila Siddhar Maharaj. Então vamos começar agora o capítulo 4. Capítulo 4. Teste, sabor e triunfo. Conforme nosso Sukriti, a adaptabilidade interior e a graça que vem do alto, a alma interior experimentará o despertar, emergirá com algum sabor e, conforme esse sabor, ajustar-se-á com o ambiente. Conforme seu sabor interior, ela descobrirá que estes amigos, este tipo de serviço, esta companhia, estes parecem ser dos meus. Isto é saboroso, muito, muito saboroso. De acordo a seu sabor, ela aceitará um tipo particular de alimento. Srila Siddhar Maharaj está explicando, então, nessa parte, que dependemos do nosso Sukriti. O que é Sukriti? O mérito espiritual que adquirimos na vida anterior e estamos cultivando nessa também. É a prática devocional. Então dependemos do Sukriti, mas dependemos do plano superior, dependemos de Deus para o avanço espiritual. E quando é falado em Deus, não é somente de Deus, é do Guru. Porque o Guru, ele pode nos dar. O Guru está nos dando a misericórdia. Krishna, como foi dito ontem, Srila Siddhar Maharaj estava escrito no livro,
Krishna, quando quer dar misericórdia, ele vem na forma dos 5 associados, ele mesmo e mais 4 associados, é o Panchatattva. Quando ele quer dar misericórdia, é através desses 5. Pancha quer dizer 5. Tattva quer dizer verdade. São as 5 verdades que vêm no plano terreno para nos dar a misericórdia, para nos dar a graça. E Nityananda Prabhu é o Adi Guru, é o primeiro Guru. Ele é o primeiro Guru do Gaura Lila. O Guru de Krishna Lila é Shrimati Radharani. Mas do Gaura Lila, que é o Lila que vivemos hoje em Kali Yuga, estamos em Kali Yuga, o Gaura Lila, a personificação da misericórdia é Nityananda Prabhu. O que quer dizer o nome Nityananda? Nitya quer dizer eternidade. Ananda quer dizer bem-aventurança, êxtase, supremo. Então, Nityananda, o êxtase supremo, eterno, ele está eternamente em êxtase supremo. E ele é o Adi Guru, é o primeiro Guru. E aí vem na sucessão discipular do Parampará, o Guru Varga, também é chamado de Guru Varga, ou Sampradaya, é a sucessão discipular, até Shilacharya Maharaj. Então, Shilacharya Maharaj está nos dando a misericórdia. Ele é o canal apropriado para a misericórdia descender de Krishna. Descender de Krishna através do Panchatattva, descender de Mahaprabhu e Nityananda Prabhu até nós. É o Guru fidedigno, o Guru atual. Então esse é o canal. Então temos que deixar o Guru feliz. Temos que servir o Guru da forma que ele pede. E ele está pedindo. Tem 4 livros dele, como eu já falei. Quem quiser entrar, quem ler bem inglês e quiser entrar no site internacional, SS Mata Internacional, o site oficial da missão, estão lá os 4 livros dele. Algum dia leremos aqui no Templo de São Paulo também. Mas temos muitos livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj para ler. Quando acabarmos a leitura do livro que estamos lendo hoje, que está no fim, O Céu Consciente, de Srila Siddhar Maharaj, leremos o livro Demolindo os Pilares do Ego. Esse livro é muito bom, porque é o nosso ego que causa todos os transtornos no ambiente e para as pessoas. É o nosso ego. Nos achamos muito, nós não somos nada. Todos nós não somos nada. Não temos nenhuma elevação espiritual. E o ego faz com que nos achemos um sábio, um pandit, discutindo escrituras, discutindo conceitos. Quem tem que discutir conceito é o Guru. Ele não precisa discutir, ele orienta. E temos que seguir a orientação do Guru. Quem somos nós para contestar Srila Siddhar Maharaj? Para contestar Srila Govinda Maharaj? Srila Acharya Maharaj? É o nosso ego. O nosso ego não aceita a verdade. A verdade é dita e o nosso ego não aceita. Por quê? Porque queremos sempre o caminho mais fácil. Queremos a facilidade. Queremos atingir prema, amor puro por Deus de uma forma fácil, sem o sacrifício, sem o sofrimento que temos que cumprir. Isso tudo é o ego. Então vamos começar esse livro, essa semana agora, vamos começar esse livro, Demolindo os Pilares do Ego. É muito importante esse livro, para que compreendemos que o nosso ego é muito ruim para nós. Todos nós temos ego, ninguém está livre do ego, só um devoto puro. Só quem está em Shuddha Bhakti, a devoção pura, não tem ego. Mas nós não, nós estamos ainda no processo, engatinhando no processo devocional. Igual aos animais que vivem soltos e aceitarão comida conforme sua própria escolha,
Assim também, a alma desperta será capaz de escolher um ambiente apropriado para si mesma. Seu sabor interior a orientará. Isto é muito encantador. Isto está atraindo meu coração. Sinto-me desprotegida. Não consigo controlar a mim mesma. Tamanha é a atração que sinto por esta coisa em particular. Ela será orientada desse modo. A intuição a guiará. Uma alma desperta, veja bem, temos que compreender o que o Guru fala. Uma alma desperta se guiará pela intuição, mas nós não estamos despertos. Desperto do quê? O que ele quer dizer com essa palavra? Despertos da ilusão. Uma alma que saiu da ilusão, ela limpou toda aquela sujeira que ela tinha nela. Ela limpou toda aquela poeira de maia, de ilusão que tinha nela. Essa é uma alma desperta. E essa alma ela tem que ir atrás da sua intuição. Nós não estamos limpos. Nossa alma está muito contaminada pela ilusão, muito suja da ilusão. Então temos que seguir a intuição, não a intuição, mas temos que seguir a orientação do Guru. Por isso temos um Guru. Porque ainda não estamos no estágio de seguir nossa intuição. Ah, mas eu acho isso. Nós não temos que achar nada. Ah, eu li isso daqui, eu achei isso. Não temos que achar nada. Temos que pegar a orientação do Guru. Em algum lugar vai ter o Guru falando sobre aquele ponto. Então temos que saber o que o Guru falou, não o que interpretamos. Eu gostaria de saber, quem está assistindo aqui agora ou for ver depois, se tem alguma aula, algum livro de Shila. Eu vou voltar no Instagram, porque encerrou 60 minutos. Eu vou religar a transmissão no Instagram. Pronto, retornou. Como eu estava falando, eu gostaria que alguém me mostrasse em algum livro da nossa missão, de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, que são os gurus da nossa missão, Parampara. Gostaria que alguém me mostrasse uma aula ou em algum livro deles falando sobre que Krishna, a misericórdia de Krishna é nos tirar o sofrimento. Se alguém tiver essa informação, eu gostaria de ler, escutar, porque eu nunca vi nenhum dos três falando isso. Claro que eu não escutei tudo do que eles falaram, eu não li tudo o que eles escreveram, mas por isso que eu estou pedindo que alguém me mostre isso. Que Krishna, a misericórdia de Krishna quer dizer Krishna tirar o nosso sofrimento, o nosso karma, aliviar nosso karma. Então, se alguém tiver essa informação, depois pode me mandar inbox para que eu leia e veja esse conceito. Vamos continuar então. Encontramos que neste mundo existe a intuição, e no plano da vida divina também existe a intuição, e ela realizará a função de seleção, eliminação e nova aceitação. À medida em que continuamos com nosso sadhana, com o processo de realização, gradualmente virá uma eliminação e uma nova seleção, o que nos elevará gradualmente. Essa eliminação que ele fala, o que é? São os conceitos errados que nós temos através da nossa experiência de vida e através dos sentidos. Nós acumulamos durante toda a nossa vida conceitos errados. Então, aí vem essa eliminação desses conceitos e abrir para novos conceitos. E através do que isso? Do sadhana, da prática diária. O sadhana, o serviço devocional diário, irá fazer isso.
vamos limpando todos esses conceitos errôneos e vamos adquirindo o conceito correto. É a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Hoje temos a consciência animal. A consciência material é a consciência animal, que nós somos esse corpo, que nós não somos a alma. Essa é a consciência material, é a consciência animal. Mas gradativamente com o processo do sadhana, na prática diária da devoção, sob a orientação do Guru. Sempre o sadhana tem que estar sob a orientação do Guru. Temos que ter um Guru fidedigno. Sem um Guru fidedigno não há evolução espiritual. Ele é um mestre. Srila Siddhartha Maharaj fala, o Guru fidedigno, ele é o rei dos sábios, o rei dos sábios. Temos que ter a orientação dele. Se formos pela nossa mente, pela nossa intuição, estaremos errando. Por quê? Porque não estamos limpos, não estamos despertos, a nossa alma não está desperta. Nós não estamos em Raga Marga, serviço espontâneo. Quem está em Raga Marga é quem está no altar. Nós estamos nem em Raga Marga, nem em Vidya Marga, que é regras e regulamentos. Nós estamos servindo quem está em Raga Marga. Esse é o conceito correto. Ninguém aqui está em Raga Marga e nem em Vidya Marga. Eu não conheço ninguém que faça todas as regras e regulamentos como o Rupa Goswami orientou. Isso é Raga Marga. Ou como o Sr. Ramachandra fazia na época em Treta Yuga. Então isso é Vidya Marga. Nós não estamos nem um nem no outro. Nós estamos servindo quem está na devoção espontânea. Isso é muito importante saber. Por que todos vocês, dos países ocidentais, foram atraídos para a consciência de Krishna? Vocês eram estudantes principalmente do cristianismo. Portanto, por que foi que a consciência de Krishna atraiu sua alma, seu coração interno? Vocês mantinham algum tipo de concepção religiosa. E por que a deixaram, abandonando tantas formalidades tradicionais e tantos amigos que faziam parte daquele círculo? Por que os deixaram para virem até aqui, a consciência de Krishna? Para o que vieram, aceitando tamanho risco? O país, a sociedade, a concepção religiosa, vocês abandonaram todos eles e vieram até a consciência de Krishna, e mais ainda, para atuarem como pregadores ativos. Essa mesma tendência novamente empurrará vocês a escolherem diversos departamentos de serviço na consciência de Krishna. Esse livre-arbítrio que tivemos de sair do cristianismo, a maioria, e ir para a consciência de Krishna, mudar os amigos, mudar, enfim, tudo que acreditávamos, e ir para um campo que não conhecemos. Da mesma forma, vamos ter a escolha de ir para algum serviço devocional, alguma prática devocional, através do Guru, claro. Nossa tendência inata, nosso gostar e ansiar internos nos orientarão. Este tipo particular de serviço me agrada muito. Não posso deixar de me associar a este tipo de serviço. Essa será a orientação, cooperação com o Guru interior, o ditador interno. O Guru se encontra fora e dentro de nós. Quando não conseguimos captar a orientação do Guru ditador interno, então teremos de obter alguma orientação do Guru externo e das Escrituras. Nós sempre desejamos orientação pelo caminho. Então, Srila Siddhartha Maharaj está explicando aqui que nós temos uma tendência para algum serviço. Eu vou dar o meu exemplo. A minha tendência sempre foi adoração à deidade, no altar. Eu ainda gosto muito disso. Cada um tem um caminho. Srila Maharaj deu uma aula um dia falando, né? Porque Srila Maharaj é muito agitado, ele é muito, enfim, ele é uma potência de energia.
E ele falou, eu conseguiria ficar fazendo serviço de cozinheiro, porque a cozinha é algo que tem que ter uma certa paciência, você tem que estar em outro ritmo, né? Tem pessoas que gostam de cozinhar, outros não. E aí Srila Acharya Maharaj falou, eu numa cozinha ficaria no máximo 2 dias. Ele falou, como pujari, como sacerdote em um altar, que é todo cheio de ritual, e faz isso e faz aquilo, tudo igual, tudo igual. Ele falou, no máximo 1 dia, talvez nem 1 dia nesse serviço. Então, ele tem a tendência natural dele, e Gurudeva colocou ele no serviço que ele melhor se encaixaria. E qual o serviço que Srila Acharya Maharaj melhor se encaixa? Pregando, construindo templos, administrando mate. Desde 92, quando ele entrou no mate, logo que ele entrou, o Gurudeva começou a dar o serviço de administração para ele. Por isso que Gurudeva Srila Govinda Maharaj começou a fazer os tours mundial, viajar pelo mundo. Por quê? Porque tinha alguém que estava fazendo isso por ele, administrando o templo, administrando o mate. Então, Srila Acharya Maharaj, a tendência dele é essa. Não é de ficar fazendo puja, né, como sacerdote, não é de ficar cozinhando. E todos nós podemos ser usados por Krishna. Cada um tem uma habilidade. Srila Bhaktisiddhanta tem uma situação que tinha um menininho bem pequeno, assim, né, eu não lembro a idade exata da criança, também não lembro se foi falado, mas era um rapazinho, 12, 15 anos, né? E ele ia escutar as aulas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada todos os dias. E ele era de uma casta, de uma família que tinha posses, e ele ia sempre de terno e gravata, um menininho de terno e gravata, ia assistir às aulas. E aí os devotos que assessoravam Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, os brahmacharis, né? Eles olhavam para o menininho assim, tipo assim, o que ele está fazendo aqui? Né? E um dia eles viraram para o menininho e falaram, o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Né? E o menininho ficou meio assim, desestimulado. E aí o menininho parou de ir. E aí o menininho parou de ir e Srila Bhaktisiddhanta reparou isso, porque ele via todo dia aquela criança lá de terno e gravata. Não é comum uma criança de terno e gravata, naquela época na Índia, assistir às aulas dele. E aí ele perguntou para os devotos que serviam ele, cadê aquela criança, assim, assim, assim? Vão chamá-lo. E aí os devotos falaram, mas ele não tem capacidade para servir, né? Uma criança de terno, gravata, tal. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou, eu quero falar com ele, vão buscá-lo. E aí o menininho veio e foi conversar com Srila Bhaktisiddhanta. E ele se tornou, esse menino, o maior escritor de todas as aulas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Por quê? Porque ele era muito culto, ele era muito estudioso. Então, Srila Bhaktisiddhanta ia falando as aulas, ia falando Harikatha sobre Deus, e o menininho escrevia tudo. O menininho ele escrevia tudo. Ele transcrevia a aula simultaneamente, porque naquela época nem sei se tinha gravador, mas se tivesse gravador, talvez ele não teria. E ele escreveu praticamente tudo que temos de Srila Bhaktisiddhanta, foi esse menininho que escreveu. Essa é uma história que Srila Bhaktisiddhanta contou. Então, todos nós temos capacidade de fazer algum serviço devocional. Depende da nossa habilidade, e o Guru vem da nossa habilidade, Krishna ele vai nos encaixar no local certo. Então, como eu estava falando, no início, né, e ainda faço puja, mas todos os dias, mas o meu serviço era puja, eu gostava daquilo e foi isso que veio para a minha mão de servir deidade, né? Eu recebi a segunda iniciação, que é o requisito básico para você entrar no altar. Eu recebi a segunda iniciação, o mantra Gayatri, de Srila Acharya Maharaj, em 2010, em Campos do Jordão, no Ashara, no Sri Chaitanya Siddhar Govinda Seva Ashara, em Campos do Jordão. E quando eu recebi a segunda iniciação, que eu estava habilitado a entrar no altar,
no outro dia eu estava fazendo o Puja para Mahaprabhu. Então, quer dizer, isso vem da minha característica. E Krishna que fez o arranjo, né? Tem uma história por trás, mas eu não vou entrar em detalhes agora porque ela é meio longa. Mas foi feito um arranjo por Krishna. E aí o Puja fez parte da minha vida a partir disso. Né? O Puja no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E até hoje, quer dizer, tem 10 anos isso. Vai completar 10 anos agora em junho. Mas Krishna, não sei porquê, ele começou a direcionar para outro lado. Começou a me direcionar, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, enfim, me direcionar também, ainda continuo fazendo puja, mas hoje entrou a pregação. Entrou a pregação, eu não escolhi ser o pregador do Sri Chaitanya Sarasvati Mata em São Paulo, do templo Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram, mas fui colocado nessa posição. E aí, agora com a quarentena, todos os dias está sendo feito o programa, ao vivo pelo Facebook, agora também pelo Instagram, e além do puja, eu faço também a pregação. Eu não escolhi isso, isso foi direcionado. Eu nem sou a pessoa capacitada para representar Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj e muito menos Srila Siddhar Maharaj. Eu não sou capacitado para pregar em nome do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, mas a misericórdia de Gurudeva colocou esse serviço na minha mão, alguns gostando ou não. Então, temos que agarrar o serviço apareceu, não podemos desperdiçar o serviço. Por que isso? Porque se o serviço aparece e não agarramos ele, não fazemos ele, Krishna vai arrumar outro devoto, outra alma para fazer. Da mesma forma que eu estou falando da pregação, eu não era a pessoa mais habilitada materialmente para construir o templo, para ser usado para ter um templo em São Paulo. Materialmente eu não era o mais habilitado, mais qualificado para construir o templo. Mas não sei porquê, fui usado. Eu fui a ferramenta, eu não fiz nada, eu fui a ferramenta que apertou a porta. Krishna queria apertar uma porta e ele usou um alicate. E eu, na verdade, fui esse alicate. Então, fico muito feliz por isso, mas não temos que ter o falso ego de falar eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu estou sendo usado, essa é a forma correta de pensar. Eu estou sendo usado para fazer o Arati, agora veio Satyananda Gorahari para o templo, já há 9 anos que Shri Giriraj está aqui, não no templo, mas sobre a minha guarda, não é que eu cuido dele, ele cuida de mim, eu sirvo ele todos os dias. Então, eu não escolhi isso, foi colocado na minha mão. Então temos que agarrar. E aí Srila Siddhar Maharaj está falando aqui que temos uma tendência nata, mas agora essa tendência foi ampliada para mim, porque eu nunca pensei que eu iria pregar. Mas isso aconteceu e eu não pude desperdiçar a chance. Não temos que desperdiçar a chance. Se não tivesse feito isso, hoje não teria aula, não teria leitura. Por que não sou eu que leio? Alguns podem estar aí e se questionando isso, porque eu tenho problema visual, eu tenho diminuição da acuidade visual. Então eu consigo ler, mas muito lentamente e com dificuldade. Então quando eu leio algo, alguma pergunta, vocês podem reparar que eu demoro para ler, às vezes eu erro a palavra, mas é uma deficiência que eu tenho. Eu tenho várias deficiências, não só física, como espiritual também. Mas tem um verso que a maioria dos Vaishnavas, quando começa a aula, dos pregadores, ele começa falando esse verso. E esse verso diz: uma pessoa que não é qualificada pode pregar. Uma pessoa que tem um problema físico, ela é manca, ela pode subir uma colina. Tudo depende da misericórdia de Gurudeva. Então, é a misericórdia de Gurudeva que me colocou nesse lugar aqui agora. E não podemos desperdiçar a chance. Então, se alguém tem a oportunidade de pregar
e Krishna der esse canal para ele pregar, vá pregar, vá distribuir, vai fazer o serviço que Krishna, que Deus lhe deu. E quando temos serviço devocional, temos misericórdia, temos o serviço devocional que Krishna deu através do Guru, não temos tempo de ficar olhando os erros dos outros. Quando estamos olhando o erro dos outros, é porque não temos serviço devocional, não temos misericórdia de Krishna, não temos misericórdia do Guru. Estamos com o olhar de mosca. O olhar de mosca significa que não temos misericórdia nem de Krishna nem do Guru. Se tivermos um serviço devocional ligado à corrente de Krishna, ligado, como diz Srila Siddhar Maharaj, ligado ao fio da meada de Krishna, ligado pelo Guru a Krishna, não iremos ficar apontando o dedo para ninguém. Temos que ter essa consciência. Temos que fazer a nossa parte e cada um tem o seu processo espiritual, cada um está tentando fazer o que pode. Então, isso é uma coisa que temos que ter em mente. Eu estava sem o microfone, deixa eu colocar ele. Ainda bem que eu tenho os universitários que me ajudam, porque não seria possível fazer o programa sem a ajuda deles. Então, vamos continuar a leitura, que eu quero ver se eu chego até a parte hoje da leitura, que Srila Siddhar Maharaj explica sobre o porquê eu fiz o comentário ontem na aula. Foi o último comentário que foi postado ontem. Então, não foi lido todo o comentário, mas quem puder e tiver interesse em saber, depois que acabar o programa, entre na aula de ontem e veja o último comentário, os dois últimos que eu escrevi. E tem um outro comentário também que eu fiz para a pergunta da Samantha, que ela perguntou sobre Srivas Pandit, e na hora foi falado Shri Vasadi, um nome, e aí eu não associei a Srivas Pandit. Então, eu coloquei uma aula de Srila Siddhar Maharaj do livro Guardiões da Devoção, e falando um pouco da vida de Srila Srivas Pandit, que é um dos devotos que estão no Panchatattva. Vale a pena ler essa aula também de Srila Siddhar Maharaj. Nossa tendência inata, nosso gostar e ansiar internos nos orientarão. Este tipo particular de serviço me agrada muito. Não posso deixar de me associar a este tipo de serviço. Essa será a orientação, cooperação com o Guru interior, o ditador interno. O Guru se encontra fora e dentro de nós. Quando não conseguimos captar a orientação do Guru ditador interno, então teremos de obter alguma orientação do Guru externo e das Escrituras. Nós sempre desejamos orientação pelo caminho, e quando alcançamos um certo estágio, dali em diante, nosso Ruti poderá nos guiar. Na forma da intuição, nossa tendência proveniente de uma orientação interna pode guiar-nos, tal como acontece com os pássaros e os animais que são guiados pela intuição. Mas nós não estamos ainda nesse estágio da orientação interna, do Guru interno. O Guru interno é chamado Chaitya Guru, é o Guru interno. Nós estamos na fase, eu digo nós, eu acredito que a maioria que está assistindo, eu não sei quem é quem, mas eu pelo menos não estou nessa fase de seguir a orientação do meu Guru interno, porque ele não se revelou. A minha alma está encoberta pela ilusão, está encoberta pela sujeira. Então o Guru interno ainda não consegue me orientar. Ele me orienta, mas eu não consigo perceber a sua orientação. Então eu tenho que ter um Guru externo, as Escrituras.
E o meu guru externo hoje é Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, o sucessor presidente Sevaíta do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, e eu sigo as escrituras também. Então, estou nesse estágio, acredito que a maioria também. Poucos estão no estágio do guru interno, do Chaitya Guru, fazer a orientação. Aí, quando estivermos nesse estágio, teremos a orientação do Guru que está dentro do nosso coração. E essa orientação temos que segui-la. Mas o perigo é achar que o Guru interno está nos orientando e ainda não estamos nessa fase. Esse é o grande perigo. Então temos sempre que seguir o nosso Guru externo, as escrituras. Srila Govinda Maharaj, que era um devoto puro, ele é um devoto puro, né? Ele não era, ele é um devoto puro. Ele seguia as orientações do Guru externo. Srila Acharya Maharaj, que é um devoto puro, segue as orientações do Guru externo. Claro que ele tem algumas coisas de intuição, mas nós não temos que ligar somente para a nossa intuição. Nossa intuição, como diz Srila Acharya Maharaj, a maioria das vezes está errada. A nossa intuição está sempre errada. Por isso que temos que seguir o Guru, a orientação do Guru. As ervas daninhas reduzem a trepadeira da devoção. Devoto. Então, Maharaj, neste particular, por que existem tantos praticantes da consciência de Krishna que, por qualquer razão que seja, abandonaram sua associação devocional anterior? Srila Sridhar Maharaj. Numa perspectiva mais ampla, a vida de dedicação integral não é algo muito fácil de se engolir. São tantas as dificuldades pelo caminho, as tendências prévias e também a possibilidade de ofensas na escolha dos pensamentos, das palavras e do comportamento devido ao nosso livre-arbítrio. O defeito existe. Não se trata de algo perfeito. Nosso livre-arbítrio é muito frágil e limitado. Ele começa falando, Srila Sridhar Maharaj, sobre as ervas daninhas. Ele vai explicar melhor daqui a pouco, mas quando temos a semente da devoção, a semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira devocional, as ervas daninhas também estão juntas. Ele vai falar mais para frente, quando regamos com a prática de Shiravana Kirtan, elas também crescem. E temos que tomar cuidado com isso. Srila Acharya Maharaj diz, quando vemos que a erva daninha está crescendo, temos que arrancá-la, agora que ela está novinha. Ela não tem força. Se deixarmos a erva daninha crescer e crescer e crescer, ela vai fazer com que a semente devocional murche, com que o broto que está crescendo, com que ele seja atrapalhado. Então, Srila Acharya Maharaj fala, tomem cuidado, arranque as ervas daninhas. Logo que você ver que ela começa, quando você está com um mau hábito, arranque ele, tire ele, porque ele pode dominar sua devoção. Isso é importante. Srila Sridhar Maharaj, ele fala muito claramente sobre isso. Devoção. Devoto. Então, Maharaj, neste particular, por que existem tantos praticantes da consciência de Krishna que, por qualquer razão que seja, abandonaram sua associação devocional anterior? Srila Sridhar Maharaj. Numa perspectiva mais ampla, a vida de dedicação integral não é algo muito fácil de se engolir. São tantas as dificuldades pelo caminho, as tendências prévias e também a possibilidade de ofensas na escolha dos pensamentos, das palavras e do comportamento devido ao nosso livre-arbítrio. O defeito existe. Não se trata de algo perfeito. Nosso livre-arbítrio é muito frágil e limitado. Sadhana significa eliminação e nova aceitação. E dentro disso, também podem advir tantas dificuldades e perturbações
causadas por nossas tendências anteriores que impedem nosso progresso suave. Ainda que me defronte com uma forma superior de serviço, minhas tendências anteriores não me permitirão aceitar a mesma e atravessar as austeridades e desafios parte de tal serviço. São tantas as dificuldades, são como ervas daninhas. Isso é descrito no Sri Chaitanya Charitamrita. Aqui, Srila Siddhartha Maharaj está falando também para tomarmos cuidado com o livre-arbítrio que temos, do que vamos pensar, do que vamos fazer e do que vamos falar. Então, poderemos estar cometendo ofensa. A ofensa é a pior coisa para a devoção, é a ofensa. A ofensa, se você fizer uma ofensa, depende para quem, um grande Vaishnava, um guru ou um devoto que, mesmo que seja iniciante, qualquer ofensa ao Dan sagrado, à deidade, qualquer ofensa que você fizer, pode lhe afastar da devoção. Durante quanto tempo? Depende da ofensa, depende, Krishna vai analisar isso. Os seus representantes irão analisar isso. Quanto tempo você vai ficar afastado? Então temos que ter muito cuidado com a parada, a ofensa. A ofensa é muito perigoso para nós. Temos que tomar cuidado com o que pensamos, com o que falamos e, consequentemente, falamos e escrevemos e com as nossas atitudes. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque temos também, como o Srila Siddhartha Maharaj fala, temos os erros que vêm conosco. Então, quando fazemos o processo devocional, continuamos com esses erros, que são as ervas daninhas, e temos que tomar cuidado. As ervas daninhas têm que ser podadas, arrancadas. Não devemos deixar com que esses erros que costumamos cometer, fazíamos anteriormente, continuem, porque ele pode prejudicar o brotamento da semente e o crescimento da trepadeira devocional. Conforme seu karma, todas as entidades vagueiam pelo universo inteiro. Algumas estão sendo elevadas aos sistemas planetários superiores. Outras estão descendendo aos sistemas planetários inferiores. Dentre muitos milhões de tais entidades viventes vagueantes, aquela que pela graça de Krishna é muito afortunada, obtém a oportunidade de se associar a um mestre espiritual genuíno. Pela misericórdia de ambos, Krishna e o mestre espiritual, tal pessoa obtém a semente da trepadeira dos serviços devocional. Acho que todo mundo já escutou isso, que a alma fica vagueando pelo plano material. Ela pode ir na próxima vida para os planos celestiais, que são 7 acima da Terra, cumprir um karma bom. Quanto mais o seu karma é bom, mais elevado é o plano que você vai atingir. Você pode ir para os 7 planos infernais que existem, depende do seu karma ruim. Quanto mais ruim o seu karma, mais você vai ficar num plano que vai sofrer mais. Você veja como Krishna não interfere. Krishna poderia deixar todos no primeiro plano infernal. Não, tem 7 níveis de planos infernais. Por que ele vai aliviar o seu sofrimento se você teve livre-arbítrio e agiu errado? Ele vai colocar você no local correto para cumprir aquele sofrimento que você fez para as outras almas. Srilacharya Maharaj, ele deu uma aula um dia falando, um dos locais, eu não sei o nome desse local, ele também não entrou em detalhes, mas tem um local do mundo infernal, dos planos infernais, que são 7, que você está lá num corpo, claro, toda alma está em algum corpo, você está num corpo próprio para aquele local, e aquele corpo que você tem lá, você vai sentir o sofrimento do seu corpo num caldeirão, enfim, o seu corpo inteiro em algo bem grande, em óleo fervente. O óleo fervendo queimando o seu corpo inteiro. Você vai estar mergulhado nesse local, você vai ter o sofrimento
do seu corpo inteiro estar queimando naquele momento. Isso é ruim para nós, a gente fica meio impressionado com isso, mas isso é o que existe. Não podemos ter a consciência que isso não existe. Se fizermos algo muito, 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 muito ruim, poderemos ir para esse plano, ou outros planos que sofreremos menos. Eu não sei se esse é o plano também, que é o sofrimento maior, mas esse é um sofrimento brutal. Quando a gente queima o dedo cozinhando, fritando batata, ou espirra, quando tem uma gota de água que vai no óleo da fritura, espirra na gente, isso dói muito. E o sofrimento continua. Se fizer uma bolha, continua durante alguns dias, até as células se recuperarem e fechar a lesão. Você imagina o corpo inteiro num óleo fervente, o sofrimento que você vai ter, que a alma vai ter. Mas isso Krishna não alivia, existe esse plano. Então, a misericórdia de Krishna, a graça de Krishna, é como o Srila Siddhar Maharaj está falando, não é aliviar esse sofrimento. A misericórdia de Krishna, ele deixa claro nesse ponto. Se alguém quiser ter esse livro, que ainda não tem, eu posso passar em PDF, estuda esse livro, ele tem muitos conceitos básicos que temos que saber. Então, se a alma, a grande graça da alma, a graça de Krishna, é lhe dar um mestre fidedigno, é fazer com que você encontre um mestre autêntico, um guru autêntico. Essa é a graça de Krishna. Não temos que focar e ficar esperando que Krishna vai aliviar nosso sofrimento. Esse não é o foco. Isso pode acontecer? Talvez. Krishna pode tudo. Ele é onipotente. Mas o foco nosso é servir Krishna através de um guru fidedigno. A graça dele é essa. Essa é a consciência de Krishna, não a consciência material, a consciência mundana, a consciência animal, como o Srila Siddhar Maharaj fala. Temos que ter consciência disso. As ervas daninhas indesejadas que crescem junto à trepadeira de Bhakti são os atos proibidos, a violência, a duplicidade e a exploração, a adoração e a popularidade mundanas. Todas essas são ervas daninhas. Se a pessoa não diferenciar entre a... Eu vou repetir essas ervas daninhas para que todos tenham consciência que isso é muito prejudicial à nossa trepadeira da devoção. As ervas daninhas indesejadas que crescem junto à trepadeira de Bhakti são os atos proibidos, a violência, a duplicidade e a exploração, a adoração e a popularidade mundanas. Todas essas são ervas daninhas. Se a pessoa não diferenciar entre a trepadeira de Bhakti Lata e as ervas daninhas, então, ao regar a Bhakti Lata por meio das práticas devocionais, tais como o ouvir e o cantar, estará mal regando, pois estará nutrindo as ervas daninhas, enquanto que a trepadeira de Bhakti Lata murchará. A trepadeira da devoção se converte num broto e cresce gradualmente. Srila Krishnadas Kaviraja Goswami diz aqui que junto à principal trepadeira da devoção existem muitas ervas daninhas e que ao aguarmos e nutrirmos a trepadeira, essas ervas daninhas também crescem junto. Labha significa ganho, o ganho aparente de algo, principalmente de prestígio. Mas esse prestígio e puja, apreciação, que o sadhaka recebe, podem criar tantos outros inimigos dentro dele. Novos inimigos provirão das tendências anteriores. Talvez o desejo de acumular dinheiro para propósitos egoístas, ou o desejo de obter o amor de uma mulher, ou ainda o anseio por pratista, fama e popularidade. Então os inimigos, com a prática devocional, escutar e falar sobre Deus, cantar e escutar o canto,
Shravana Kirtan, pode fazer com que nós tenhamos uma dessas três inimigos que podem nos atingir. Kanaki, Kamini e Pratista. O que é isso? Kanaki, dinheiro. O dinheiro, adquirir muito dinheiro, adquirir bens, isso pode atrapalhar, isso é uma erva daninha também, vai atrapalhar a trepadeira devocional. Qual é o outro que pode aparecer? Ele fala em mulher, Kamini, mas quando ele diz mulher aí, ele está falando mulher e homem, é o relacionamento conjugal. Isso pode aparecer e atrapalhar. E o outro é pratista, fama e poder. Isso também pode atrapalhar, pode não, vai atrapalhar. Essas três coisas irão atrapalhar a nossa devoção. Então temos que estar atentos, temos que saber o que é erva daninha e o que é devoção. Temos que ter o discernimento de separar, como Srila Siddhar Maharaj fala. Porque quando regamos a trepadeira devocional, colocamos água, as ervas daninhas também crescem junto. E algumas que não estão ainda afloradas vão aflorar. Então temos que tomar cuidado com isso, saber o que é erva daninha e o que é devoção, saber separar isso. Tantas coisas poderão surgir. Quando se está subindo, tantas dificuldades virão para impedir essa ascensão, mas devemos nos afastar conscientemente dessas coisas. Tantas dificuldades surgem no caminho e com a ajuda do Guru, do Sadhu, da Escritura e de nossa própria sinceridade, precisamos nos salvar de todos os muitos inimigos internos à nossa aspiração. Nisso, cresceremos gradualmente. Temos que ter o apoio, então, desses inimigos, de quem? Do Guru, das Escrituras, do Sadhu, do Vaishnava. Senão, não conseguiremos tirar essas ervas daninhas. Temos que ter o apoio deles. E o principal, nossa sinceridade, o que queremos. Temos que ter sinceridade para tirar as ervas daninhas. Senão, não conseguiremos. Elas crescerão mais do que a semente da trepadeira devocional. Elas crescerão mais do que a trepadeira devocional. Mas temos o Guru para nos ajudar, temos os sadhus, os Vaishnavas, sênior, temos as Escrituras, só precisamos ter a sinceridade de querer isso. Tendo a sinceridade, conseguiremos controlar essas ervas daninhas e fazer com que a trepadeira devocional cresça e floresça. A cada estágio de nosso avanço, encontraremos alguma nova dificuldade. Assim, o caminho da evolução interna não está coberto de rosas. É uma senda difícil de trilhar. À medida em que nos aproximamos da meta, ficamos cada vez mais livres, mas no começo surgem várias dificuldades para nos deter. Os frutos de nossas atividades anteriores retornarão para serem saboreados por nós. O caminho não é fácil, não é de rosas. O caminho é mais dos espinhos das rosas do que de rosas. Não é fácil, como o Srila Siddhar Maharaj fala. E essas reações que virão no caminho para cumprirmos é o nosso karma anterior. O nosso karma anterior virá para cumprirmos ele. Mas Srila Govinda Maharaj diz, independente do seu karma, não pare de servir Deus. Independente do seu karma. Temos que superar o karma e enfrentá-lo da melhor forma possível. E continuar servindo Deus, cada um com a sua dificuldade. Uns têm dificuldade de dinheiro, outros dificuldade de relacionamento, outros dificuldade de saúde. Temos as 3 misérias materiais. Cada um, de acordo com o seu karma, vai sofrer com uma do que com a outra. Mas não podemos abandonar a devoção.
A devoção tem que continuar junto com o nosso karma, não há outra forma. O nosso karma nunca vai parar. Enquanto estivermos nesse corpo, teremos karma para cumprir. Não há como não cumprir esse karma. Quando existem 4 tipos de karma. Karma é um assunto muito difícil, muito complicado. Uma vez eu perguntei para Shripa Tyagi Maharaj, ele falou, é um assunto muito difícil de compreender. Não é tão simples como achamos. E no Bhakta Rasamrita Sindhu, um livro escrito por Rupa Goswami, que é a Goswami de Vrindavana, responsável por Abhideya, que é a nossa prática devocional, é um livro muito, muito bom. E ele fala sobre karma. Temos 4 tipos de karmas. O karma que está na forma da semente, o karma que não se manifestou, o karma que vai se manifestar, né, que não se manifestou, o karma que está se manifestando. Existem 4 tipos de karma. Quando nascemos já está estipulado, na verdade não quando nascemos, quando descemos do mundo transcendental, a alma, quando ela desce do mundo transcendental, não, desculpa, quando a alma ela vai entrar no mundo material, na Terra, ou em qualquer plano que ela está entrando, mas no caso da Terra, Srila Govinda Maharaj explica isso. A alma, quando vai entrar num corpo na Terra, não importa em qual, ela desce pela chuva. Ela desce pela chuva, ela entra no solo, algum alimento, ela vai fazer parte daquele alimento e o homem, o macho, enfim, da espécie animal, ele vai comer aquele alimento e a alma vai entrar nele através desse sistema, dessa forma. E aí essa alma vai se alojar no espermatozoide dele, que vai ganhar a briga, a luta, e vai fecundar o óvulo da mãe, da mulher, da fêmea, se for espécie animal. Essa é a forma que a alma entra no corpo. Srila Govinda Maharaj fala isso no capítulo 7 do Verdade Revelada. Ele explica detalhadamente isso. Então, desde que a alma desceu pela chuva, já estava marcado, já estava estipulado o tempo de vida dela naquele corpo que ela vai adquirir. Já estava estipulado o tanto de sofrimento que ela ia passar no mundo material. Já estava estipulado o quanto de karma bom ela iria cumprir nessa vida. Tudo está estipulado. Agora, podemos alterar o karma que ainda não produzimos nessa vida. Então, leia o Bhakta Rasamrita Sindhu, essa parte, e ele explica detalhadamente, Rupa Goswami, sobre isso. Karma é muito difícil compreender karma. Não podemos ser arrogantes e achar que sabemos tudo de karma. Não podemos ser arrogantes e acharmos que sabemos todas as escrituras, que compreendemos tudo. A única pessoa que compreende tudo isso é um guru fidedigno. Nós estamos no estágio inicial. Nós somos iniciantes no processo devocional. Então temos que ter essa confiança. Não podemos... Isso daí só vai dificultar nosso processo devocional, acharmos que somos elevados, que somos melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Claro que um é melhor que o outro em termos espiritual, mas não sabemos que estágio está o outro, não sabemos nem o nosso estágio. Então não temos que ficar falando sobre isso. Krishna sabe quem é mais elevado, se é um ou se é o outro. Pertence a ele isso. Ele tem esse domínio de saber. E o Guru também sabe, claro, porque o Guru é uma expansão de Krishna. E vários tipos de tendências nos caçarão para tentar nos manter sob sua jurisdição. Mas, ao nos depararmos com essas dificuldades e ao ultrapassá-las, ao conquistá-las, deveremos progredir, ascendendo cada vez mais, e as dificuldades diminuirão. Contudo, um pouco de dificuldade poderá permanecer, especialmente pratista. As dificuldades sempre existirão. Elas vão diminuindo de acordo com o nosso progresso espiritual, de acordo com a limpeza da alma,
mas sempre haverá dificuldade. O processo devocional não é fácil. Não pode ser fácil algo que vai nos levar para um mundo eterno. A alma atingindo aquele plano, ela nunca mais volta para o mundo material. É o mundo eterno. Ela vai ter bem-aventurança, êxtase, felicidade plena lá. E ela vai ter a consciência plena. Então, não é fácil ter isso. É muita inocência nossa acharmos que é fácil, que será fácil esse processo transcendental, esse processo real. Se alguém falar para você que é fácil e lhe der um caminho fácil, desconfie, porque você não vai para o mundo transcendental. Você, de acordo com a sua atividade, você vai para algum lugar. Para o mundo transcendental tem que ter um guru fidedigno, um guru autêntico, que tenha capacidade para pilotar, para ser o timoneiro do barco. E Krishna, como foi falado aqui anteriormente, Krishna vai dar o vento para que o barco vá rumo ao mundo transcendental. O guru sabe, o guru fidedigno, qual que é o caminho para o mundo transcendental. Agora, essa parte aqui da leitura vai explicar o porquê eu fiz o comentário ontem da aula sobre os comentários que foram feitos, sobre as postagens que foram feitas. Presta atenção, porque aqui vai explicar o porquê eu fiz isso. E quem puder, leia. Se tiver interesse, leia. Mais humildade, menos oposição. Enquanto trilhamos o caminho de Bhakti, se estivermos bem equipados com o humor favorável, então certamente deveremos encontrar menos oposição. Mais humilde que uma folha de grama. Não permitirei que haja nenhum atrito entre o meio ambiente e eu. Este será nosso sentimento inicial e a linha mestra principal de nossa conduta. Segundo, mesmo assim, se o ambiente de algum modo me atacar, então procurarei aguentar calado, sem criar nenhuma oposição. E terceiro, não tentarei obter nenhuma popularidade, qualquer bom nome ou fama para mim mesmo. Não ansiarei por isso, mas simultaneamente oferecerei o respeito devido ao ambiente e a todos que se encontram no ambiente. Eu oferecerei respeito sem almejar por qualquer respeito dos outros. Ao tentarmos avançar em nosso caminho imbuídos cada vez mais desse humor e do comportamento correspondente, encontraremos menos dificuldades. Entretanto, aqueles que fazem parte de uma missão e que estão sob a orientação de uma alma de realização superior podem ter de enfrentar muitos perigos. Ao pregarmos, seremos obrigados a enfrentar muitas dificuldades, mas auxiliados pela orientação superior, seremos capazes de lutar contra aqueles que propagam conceitos errados e poderemos conquistá-los, ou então convidá-los a reunirem-se com o líder superior. Desse modo, podemos nos opor às forças de Maya e contra-atacarmos. Nesse momento, não adotaremos a política de não oposição ao ambiente. Não. Quando estivermos ocupados em pregar, igual a soldados, deveremos nos aproximar e enfrentar a oposição, e ainda tentarmos desarmá-la. E se não o conseguirmos, poderemos então convidar a oposição a se encontrar com nosso guru para que ele a desarme. Aqui tem a explicação de Srila Siddhar Maharaj falando que a humildade é muito importante. Não temos que lutar contra o ambiente e nem contra quem vive no ambiente. Quanto mais humildes formos, menor a diversidade terá. Temos que aceitar o ambiente externo, o ambiente é perfeito, aceitar o ambiente externo e ficarmos silenciosos e ser humilde, sem perturbar o ambiente externo. Mas ele dá um outro ponto. Quem está na linha de frente pregando
quem está sob a guarda, sob a orientação de um mestre fidedigno, está pregando a consciência de Krishna da forma correta, que o seu mestre, o mestre do mestre, enfim, todo o Parampará, o Guru Varga fala. Se tiver oposição, alguém com conceitos errados, alguém com conceitos que não são do Gaudiya Vaishnavismo, aí no caso do nosso Gaudiya Vaishnavismo, do nosso, que eu digo, da nossa missão, de Srila Siddhar Maharaj, temos que nos opor. Não podemos deixar que os conceitos errados sejam falados e fiquem ao vento, porque palavras e escrituras, quando você fala e quando você escreve, qualquer um pode falar e escrever o que quer, mas se não estiver da forma correta, sobre a orientação de um guru, se o que foi escrito ou falado não for a realidade do Bhakti Yoga, da Shuddha Bhakti, a devoção pura, do processo correto, temos que nos opor e falar para todos que aquilo não é correto. Temos que dar a consciência correta. Isso é uma obrigação nossa. Quem está na linha de frente está como soldado e o general está por trás. Quem é o general? O general hoje no Sri Chaitanya Sarasvati Mata é Srila Acharya Maharaj, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Quem está servindo ele na linha de frente, pregando, como ele diz, dando a cara a bater, não pode concordar com que algumas pessoas falam sobre conceitos errados. Temos que ter essa posição, e ainda mais agora, por isso que eu fiz aquele comentário, leiam de ontem, eu não ia falar nada, mas aí eu escutei essa aula, e aí eu falei, não, realmente, Srila Siddhar Maharaj, ele está orientando da forma correta, essa é a forma correta. E ainda mais que está sendo, está gravado, está ao vivo, está gravado no Facebook. O Facebook é do Sri Chaitanya Sarasvati Mata São Paulo, é do Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram. Não pode ter um comentário com informações errôneas, porque a pessoa que já é devota, ela tem a compreensão que aquilo não é correto. Mas a pessoa que entra no Facebook, a pessoa que não conhece, é um simpatizante, ela está começando, ela vai ficar confusa com o conceito que não é dos nossos gurus. Isso é muito importante. Então, por isso que eu fiz o comentário final, e outro dia também eu fiz um comentário final sobre os comentários das pessoas que escrevem. Eu não vou apagar os comentários. Tem pessoas que apagam os comentários quando ele não é apropriado, e esse é um tipo de comentário que não é apropriado. A pregação não é uma mesa redonda. A pregação não é uma mesa redonda que cada um acha alguma coisa. A pregação tem que ser em cima do que o Guru fala, não do que achamos. Do que a nossa sucessão discipular fala. Então temos que tomar cuidado com isso e tomar cuidado também para não atrapalhar o serviço devocional de quem está fazendo. Se quiser conversar, fazer um questionamento sobre o seu ponto de vista, podemos conversar em inbox, sem as pessoas novas verem isso, porque isso daí estamos representando, no caso eu aqui agora, estou representando o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, sob a orientação de Srila Acharya Maharaj. Ele está sabendo que está sendo feito o programa todos os dias, ele está sabendo que eu que faço arati, que eu que faço a pregação, então ele está sabendo de tudo, estou sob a guia dele. Não é nada da minha cabeça, não é nada escondido do Guru. Então eu peço para que as pessoas que tiverem um pensamento diferente, continuem escutando, não abandonem o canal, não abandonem as aulas, porque é importante escutar Srila Siddhar Maharaj, escutar as canções, o canto congregacional, assistirem o Arati, daqui a pouco começaremos o Arati, tudo isso é importante. Então, a pessoa que tem um ego muito forte e não consegue participar do encontro devocional, o prejuízo é exclusivo da pessoa, porque o programa devocional vai continuar.
Krishna vai fazer o arranjo. Como eu falei, hoje eu sou pujari aqui do templo de São Paulo, mas o dia que eu não estiver mais aqui ou tiver algum problema eu não vou mais poder ser o pujari, alguém vai assumir a posição. Isso é feito por Krishna. Krishna faz o arranjo. O dia que eu não puder pregar, o dia que eu não puder fazer o programa, Krishna já está preparando a pessoa para fazer isso. Nós não sabemos, mas estamos sendo preparados. Então, temos que tomar o cuidado em não ofender um programa, não ofender alguém que está tentando servir a missão. A missão, claro que existem vários defeitos, vários erros durante o programa, vários problemas, mas se a pessoa está colocada naquela posição, é porque Deus quis. Porque nada acontece se Deus não quiser. Nenhuma folha de grama se move se Deus não quiser. Então, deixa eu ver que horas são. Vamos terminar só essa leitura que é rápida, e aí cantaremos o Harihara e faremos o Arati. E vocês participem sempre da canção junto, aí na sua casa, onde você estiver. O canto congregacional do Santo Nome, é muito importante isso. Desse modo, continuarei cumprindo as ordens do Vaishnava, e se nessa tentativa eu for de algum modo ferido pelo ambiente local, então a minha força espiritual crescerá, como resultado de estar seguindo a ordem do agente superior, Vaishnava Seva, e nisso serei ainda mais beneficiado. Eu desejo Vaishnava Pratista. Eu não desejo qualquer popularidade do público comum. As pessoas são quase insanas. Mas desejo uma posição aos olhos de meu mestre, de meu Gurudeva. Desejo que ele diga a meu respeito: sim, este menino promete, ele prosperará espiritualmente. Meu capital será quando meus guardiões superiores olharem para mim com algum encorajamento afetuoso. Sua boa vontade e seu afeto por mim serão meu capital em minha passagem rumo à morada superior. Ao nos encontrarmos num local solitário e continuarmos com o cantar do Santo Nome, então é claro que ser mais humilde que uma folha de grama deverá ser estritamente observado o tempo todo. Mas, quando estivermos lutando sob as ordens de um general, numa campanha de pregação, então nosso comportamento externo deverá ser um tanto diferente, mais direcionado a executar a ordem daquele grande general espiritual. Isso será mais proveitoso. Srila Siddhartha Maharaj continua falando que a oposição, vindo a oposição na pregação, isso vai nos deixar mais forte, vai aumentar a nossa fortuna espiritual. Então, a oposição, ela é bem-vinda porque ela vai nos deixar mais forte. Mas, como eu falei agora, não a oposição divulgando para todos que são iniciantes. A oposição pode ser feita em box, não há problema nenhum. E se a pessoa não se convencer, ela pode receber uma orientação direto do Guru, direto de quem realmente tem a verdade. Mas Srila Siddhartha Maharaj explica bem toda essa parte, e ele fala que a pessoa que fica em casa, cantando a Japamala, no conforto, ela tem que ser o máximo de humilde, ter o máximo da humildade. Mas quem está na linha de frente, sob a orientação do general, como ele repete aí, tem que fazer o que o general quer. Não importa o que aconteça, temos que seguir o que o Guru quer. É muito cômodo ficarmos por trás, muito mais cômodo do que darmos a cara a bater, como o Srila Maharaj fala. Mas temos que seguir o Guru. Se o Guru orientou isso, temos que seguir. Shripata Tapasi Maharaj falava: a coisa mais importante na nossa vida
é deixar o Guru feliz. E como deixaremos o Guru feliz? Fazendo o que ele pediu, o que ele nos orientou. Então, como Srila Siddhar Maharaj fala, não importa querer agradar os outros, temos que agradar o Guru. E agradando o nosso Guru, estaremos agradando Krishna. Esse é o processo, agradando o Guru, fidedigno, nosso Guru, agradaremos Krishna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, enfim, todas as expansões de Krishna. Então temos que focar nisso.